Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Que alegria estar aqui contigo mais uma vez para trazer uma palavra dos céus, uma palavra de Deus ao seu coração. Amém? Já vou lhe falando que a palavra de Deus hoje ela é poderosa. Amém? Então, querido, olhe, compartilhe essa palavra. Gere essa oportunidade para alguém que precisa ouvir. Então, você que está conosco pelo nosso Instagram, ao vivo na nossa live, manda aí solicitar convite para pessoas, manda aviãozinho, começa a enviar aí para um número maior de pessoas que você possa, porque certamente essa palavra vai falar muito aos corações que a ouvirem. Amém? E você que está conosco pelo nosso canal do YouTube, você que recebeu essa mensagem, encaminha também essa mensagem. Ela com certeza irá falar aos corações e irá impactar muitas vidas. Eu creio nisso, amém? Fica conosco até o final, não saia da live, tá? Fica aí, porque Deus ele quer falar muito ao seu coração. Nós vamos orar muito pela nossa nação. Nós estamos há mais de 40 dias clamando aos céus, invocando a presença do Eterno, para que Ele possa curar, para que Ele possa sarar, para que Deus possa mover. Amém? Se você tem algum pedido de oração, você pode fazer. E bota aí nos comentários pelo que você quer que a gente ore, tá bom? E aí nós vamos orar. Assim que encerrar o momento da palavra, nós estaremos orando pela nação, estaremos orando pelas nações também. E também iremos orar pelos seus pedidos pessoais. Então aproveita aí e começa já a escrever o seu pedido de oração, tá? Infelizmente quem está pelo YouTube não pode fazer isso, só irá ouvir a mensagem. Mas quem está no nosso canal do Instagram, participando ao vivo, pode fazer a sua solicitação, tá bom? Mas se você tem algum pedido, mesmo ouvindo essa palavra pelo Instagram, manda aí para o seu e-mail, depois eu vou estar orando por você. Amém? Glória a Deus. A palavra de Deus aos nossos corações está escrita aqui no segundo livro da Bíblia, que é o livro do Êxodo, quer dizer saída. Amém? Segundo livro do Êxodo quer dizer saída. E o tema da mensagem é a voz que você precisa ouvir. Amém? Vou repetir. A voz que você precisa ouvir. Glória a Deus. Nesses dias de pandemia, há muitas vozes, há tantos noticiários, tantas notícias ruins, mas há uma voz que você precisa ouvir e dar atenção, a voz do Senhor. Amém? E eu quero que você abra a sua Bíblia, na verdade é Êxodo capítulo 5, versículo 22, e depois a gente entra um pouquinho no capítulo 6. Hoje nós vamos aprender também um pouco sobre história aqui, vai ser algo maravilhoso. Êxodo capítulo 5, versículo 22 diz assim: Moisés voltou para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo. E tu, de modo algum, libertaste o teu povo. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que farei a Faraó. Por minha mão poderosa eu os deixarei, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, diga aos israelitas: Eu sou o Senhor. Eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderoso atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho impostos pelos egípcios. E eu farei entrar na terra com mão levantada, que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas,
mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. A voz que você precisa dar ouvido. Eu vou reler novamente o versículo 9 que diz assim: Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. O Senhor, quando Moisés se apresenta diante de Deus, perguntando a Deus por que Deus estava permitindo tudo aquilo, porque Deus estava permitindo que o seu povo estivesse agora sofrendo mais ainda. Porque quando Moisés foi falar com Faraó, em obediência à palavra de Deus, para pedir para Faraó liberar o povo de Deus para ir cultuar a Deus no deserto, a Bíblia diz que Faraó não aceitou isso. Pelo contrário, endureceu mais ainda as suas ordens. E o povo ficou muito angustiado. O povo estava desgastado emocionalmente, fisicamente. O povo estava perturbado. E quando Deus agora começa a falar com Moisés, lançando promessas, diz: fala ao meu povo. E quando Moisés vai falar ao povo, a Bíblia diz no versículo 9 que Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Querido, nós precisamos dar ouvido à voz do Senhor. Mas eu tenho aprendido aqui nesse texto que quando os dias são maus, quando estamos passando por dificuldades, se nós não prestarmos muita atenção, se nós não estivermos atentos, vigilantes, nós deixaríamos de dar atenção à voz a qual nós literalmente temos que ouvir, que é a voz do Senhor, que são as suas promessas. Deus, quando lançou uma promessa para aquele povo, não foi num tempo bom, não, nada estava favorável, pelo contrário, tudo estava mal e cada dia indo de mal a pior. Mas eu aprendo nesse texto que a angústia do coração, a escravidão, as lutas podem impedir de darmos atenção à voz do Senhor. Como é que você está nesses dias? Que voz você tem ouvido? Será que você tem dado mais atenção? Será que a voz que você tem ouvido é a do clamor lá fora? Será que a voz que você tem dado mais ouvido só é a voz dos noticiários? Da perspectiva de caos, da crise econômica? Será que a voz que você tem dado mais ouvido são essas vozes que geram medo no teu coração? Será que é aquilo que você tem ouvido lá fora que tem causado dentro de você angústia? Tenha muito cuidado com tudo que você ouve, porque isso pode interferir até na sua vida com Deus. Um coração muito angustiado, uma mente muito perturbada, ela pode em algum momento não dar atenção às promessas de Deus e ouvir o que Deus tem tanto falado já aos nossos corações. Por isso que é muito importante você ouvir a voz do Senhor. Nesses dias de pandemia, nesses dias de isolamento social, temos ouvido tantas vozes. Os noticiários, há um bombardeio, literalmente, de informações sobre coronavírus, sobre economia, sobre tantas outras coisas, e sabemos que nada é bom. Não há perspectiva boa. Mas nós também devemos parar diariamente para darmos a atenção devida à palavra de Deus. Por isso que é importante, todos os dias, você separar um momento para você ouvir a voz do Senhor. E não somente permitir que entre em um ouvido e saia no outro. Não sei se acontece com você, mas há pessoas que, no momento que até ligam o seu celular, até conectam na live, ou até põem a mensagem para ouvir ali pelo canal do YouTube, esta mensagem, mas ficam ali atarefadas com outras coisas. Não param literalmente, não dão a atenção devida à voz que devem ouvir, que é a voz do Senhor. Por isso, neste momento, se você pode, pare o que você estiver fazendo
para ouvir a voz do Senhor. Neste momento da palavra é um momento sagrado. Não é momento para você estar com conversa com ninguém pelo WhatsApp. Não é um momento para você estar postando atualizações no seu canal, no seu Facebook. Não. Não é um momento para você estar conversando com ninguém. É um momento para você parar e para ouvir a voz do Senhor. É um momento de ensino ao teu coração. Porque senão você vai viver angustiado, depressivo, desesperado, sem saber o que fazer. Porque talvez você tenha dado mais ouvidos a outras vozes, a outras palavras, do que a voz do Senhor. Moisés recebeu muitas promessas de Deus para aquele povo. E ele anunciou o povo. Mas volto a reler o versículo 9 do capítulo 6 do Êxodo. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos. Eles ouviram, mas não deram ouvidos. Ou seja, entrou pelo ouvido e saiu por outro. Por quê? Por causa da angústia e da cruel escravidão que ele sofreu. Que angústia era essa? Por exemplo, aqui no capítulo 5, no versículo 1, só para a gente entender um pouco da história daquele povo de Israel. Eu vou ler para você. Diz assim, Êxodo capítulo 5, versículo 1. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram: o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Agora permite-nos caminhar 3 dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor, o nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas e com espada. Mas o rei do Egito respondeu: Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou: essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar. No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo: não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha, mas exijam que continue a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota, são preguiçosos e por isso estão clamando: iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumente a carga de trabalho dessa gente, para que cumpra suas tarefas e não dê atenção a mentiras. Os feitores, os capatazes foram dizer ao povo: assim diz o faraó: já não lhes darei palha, saiam e recolham onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. E o povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolho em lugar de palha. Enquanto isso, os feitores pressionavam, dizendo: complete a mesma tarefa diária que lhes foi exigida quando tinha palha. E os capatazes israelitas, indicados pelos feitores de Faraó, eram espancados e interrogados: por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolo dos dias anteriores? Veja como estava agora vivendo o povo de Israel. Deus havia agora preparado algo de libertação para o seu povo. E quando Deus ele prepara algo melhor para um futuro para o seu povo, no presente atual, o inimigo se levanta. O inimigo aqui representado pelo rei, por Faraó. Ele enfurecido, ele produz agora uma ira, e essa ira traz consequências ruins para o povo de Israel, povo de Deus. E ele endurecido, dizendo: não conheço o Senhor, cheio de soberba, de orgulho, não conheço o Senhor e não vou deixar esse povo ir. Chamou o povo de Deus de preguiçoso e ele aumentou a carga de trabalho daquele povo. Antes, o faraó
permitia que os seus funcionários levassem palha para eles trabalharem lá na fabricação de tijolos. E a partir daquele momento que Faraó e Arão vão dar uma orientação de Deus para liberar o povo, ele enfurecido disse: não, pois a partir de agora eles vão ter que correr e vão ter que ir atrás de palha. E eles não podem reduzir a jornada de trabalho e tem que produzir a mesma quantidade de tijolos que produzia antes. O povo de Deus sai desesperado atrás de mão de obra, de matéria-prima. O povo estava cansado. Até aqueles que eram os israelitas também, que estavam ali para cuidar do povo, eles eram espancados. Era uma pressão muito grande. Por isso que o povo de Deus estava assim. Muita angústia, debaixo de uma pressão muito grande, exaustos. E quando Moisés vai lançar agora ao povo as promessas de Deus, no versículo 9 do capítulo 6, faço questão de repetir várias vezes. A Bíblia diz que o povo não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que eles sofriam. Querido, eu não sei como é que você está se sentindo. Eu não sei como é que você está. Não sei como é que está a sua vida financeira. Não sei se você ainda está trabalhando. Não sei como é que você, empresário, está com relação à sua empresa. Não sei. Não sei quais são os pensamentos que têm vindo na sua mente. Não sei se talvez você esteja até sem conseguir dormir, preocupado, angustiado, tão perturbado. Mas a palavra de Deus vem ao teu coração nesse dia de hoje para lhe dizer: escute e dê atenção à voz do Senhor. A voz que você precisa ouvir é a voz de Deus. Creia e confie em suas promessas. Deus prometeu ao povo: vou tirá-los daqui do Egito com mão forte. Deus disse mais: Faraó é quem vai expulsar vocês do país dele. Ele está dizendo que não vai, pois ele vai tirar vocês daqui. Ele vai dizer: saiam daqui. E vocês conhecem a história. Faraó expulsou o povo do Egito, o povo de Israel. Deus feriu o Egito com pragas. Deus, além de dizer: olha, eu quero que o meu povo vá me cultuar no deserto, Deus agora lança promessas. Há uma terra chamada Canaã. Essa terra que eu prometi a Abraão, a Isaac e Jacó, essa terra é para vocês. Uma terra onde vocês não serão escravos lá. Uma terra onde vocês irão plantar e vocês irão colher. Lá vocês terão paz. Uma terra que eu a chamo de terra que mana leite e mel, de tanta prosperidade. Deus havia prometido isso para o povo. Mas o povo estava tão angustiado, tão atribulados por conta do trabalho escravo, que não deram ouvidos. Então, querido, dê ouvidos a cada palavra que Deus tem liberado ao teu coração. Dê ouvidos a cada promessa que Deus já falou para você. Não se preocupe, o que Deus falou vai se cumprir. O que Deus ele prometeu, ele não volta atrás. Quando Deus promete, ele cumpre. Deus havia falado com o povo. As lutas aumentaram. Talvez as lutas tenham aumentado para você, mas continue ouvindo a voz do Senhor. O tema da mensagem é a voz que você precisa ouvir. Ouça a voz de Deus. Que Ele te abençoe poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Amém.